Olá, meus amigos e minhas amigas, uma boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa Saúde Integral. Esta noite vou dedicar esse programa à minha irmã, Marisa, que mora lá na cidade de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Um beijão, mana. Feliz aniversário, tá? Hoje nós vamos falar sobre o tema do envelhecimento, tá? E eu coloquei o título na forma interrogativa de propósito. Tipo assim, quem tem medo de envelhecer? Não é? Porque eu acredito que se nós olharmos com sinceridade, todos nós temos um certo medo de envelhecer. Todos nós temos um certo medo de ver que o tempo está passando. Por quê? Na realidade, a partir do momento em que nascemos, o processo de envelhecimento já vai acontecendo até se esgotar no final da vida física, tá? Então, isso é uma coisa natural e inevitável. Essa questão do envelhecimento, da sobrevivência da morte após o corpo físico, isso já é preocupação do homem desde os tempos imemoriais. Se nós observarmos pesquisas na Idade da Pedra, já revelavam que os homens enterravam os seus mortos em sambaquis, em bacias, acreditando que eles iriam para um outro reino. E isso permeou todas as culturas. Na época do Egito, os faraós tinham o processo da mumificação que visava a preservar o corpo do indivíduo, não é? Então, eles enterravam o faraó com todos os seus pertences para que ele pudesse utilizá-los no outro lado da existência, tá? E na Idade Média, nós temos os alquimistas, não é? Os alquimistas buscavam a pedra filosofal e o elixir da longa vida, aquele elixir que magicamente faria o indivíduo viver muitos e muitos anos. De certo que isso sempre foi uma preocupação do ser humano, ok? A população brasileira, que era até bem pouco tempo bastante jovem, agora de uns 10 a 5 anos para cá, ela vem envelhecendo rapidamente, de forma acelerada. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos cerca de 14 milhões de indivíduos acima dos 60 anos. E daqui a 20 anos se projeta a existência de 25 a 30 milhões de idosos na população brasileira. É interessante que o homem atual, ele com as conquistas da medicina, da tecnologia, dos modernos recursos, ele vem vivendo cada vez mais. A idade média do homem vem aumentando ano após ano. Para vocês terem uma ideia, na época dos faraós, o faraó morria com 20, 25 anos. Ele já era considerado velho, porque haviam doenças de toda sorte, né? Hoje a medicina evoluiu bastante e já projeta um corpo cada vez mais aperfeiçoado, né? Mas isso varia muito de época para época. Por exemplo, na época em que
eu tinha 40 anos, faz muito tempo, isso a gente olhava uma pessoa de 60, já imaginava uma pessoa idosa. Hoje, o indivíduo de 60 anos está em plena força, em pleno apogeu do seu organismo físico. Então, as coisas vão mudando de época para época. Mas as culturas também tratam o idoso de forma diferenciada. Por exemplo, a cultura ocidental, ela não valoriza o idoso, ela trata o idoso como algo inútil, como algo substituível, não é? Já a cultura dos índios, a cultura dos chineses, já respeita mais os indivíduos idosos. Então, vocês percebam, por exemplo, na cultura dos índios americanos, havia o conselho dos anciãos. Então, quando alguém cometia uma transgressão e precisava ser julgado, avaliado o seu comportamento, ele era encaminhado para este conselho. E os anciãos debatiam e chegavam à conclusão da penalidade que esse indivíduo transgressor iria sofrer. Então, era uma cultura que respeitava muito o idoso, não é? Mas aqui entre nós, até bem pouco tempo, embora hoje já esteja melhor, mas até bem pouco tempo, o indivíduo da terceira idade era tratado como um fardo, um inútil. Até bem pouco tempo, uma pessoa que perdesse o emprego com 50 anos tinha enorme dificuldades de se recolocar no mercado de trabalho, porque já era considerado velho, tá? Dependendo do que ele fosse fazer, não é? Então, vocês vejam que há uma certa discriminação, não é? Outra coisa que é muito interessante, no terreno dos professores universitários, o indivíduo atinge a idade de 70 anos e ele tem que aposentar-se compulsoriamente. Então vejam que é um paradoxo, não é? Porque o indivíduo com 70 anos, na maior parte das vezes, se não sofrer de nenhum processo de demenciação, ele está no apogeu das suas faculdades mentais, psíquicas, dos seus conhecimentos. E nesse apogeu, o que o meio universitário faz? Manda ele para casa, não aproveita a sabedoria adquirida nesses anos todos de universidade. Hoje em dia, ele pode ser um professor colaborador, né? Mas isso revela uma diminuição de status. Ele fica, mas ele ganha a sua aposentadoria e passa a ser um professor colaborador, não é? Mas, aos poucos, graças a Deus, a humanidade vai ampliando a sua visão e já há um início de uma valorização dos idosos, não é? Então, por exemplo, os professores, já as empresas, tem muitas empresas que dão cursos para preparar o indivíduo para a época da aposentadoria, que era uma época, vamos dizer assim, de crise, porque o indivíduo trabalhou determinado número de anos e, de repente, ele cessa esse trabalho e muitas vezes não se prepara para o pós-aposentadoria. E aí o que acontece? Ele entra em depressão, ele não sabe o que fazer,
E a pior caricatura é aquela que o indivíduo bota um pijama, um chinelo e vai para a praça jogar dominó com os amigos. Então, essa era a visão que hoje já está se modificando pouco a pouco, não é? Então, hoje já há pelo menos as pessoas, os departamentos de pessoal, os psicólogos das empresas já se preocupam em preparar o indivíduo para a fase pós-aposentadoria, né? Fazendo uma piada, hoje talvez isso não seja mais necessário, porque com a reforma da Previdência, provavelmente nós vamos nos aposentar muito velhinhos, se é que vamos conseguir, não é mesmo? Agora, é interessante assim, o estilo de vida da pessoa vai favorecer, de alguma maneira, a qualidade do envelhecimento, porque a gente nota e percebe, conhece muitas pessoas que lutam contra o processo inevitável de envelhecer, quando o ideal seria aceitar esse processo, que é um processo biológico. A ciência está estudando alguns fatores é, é, nas teorias do envelhecimento. Existe uma corrente genética, existe uma corrente que fala dos radicais livres, e emprega antioxidantes, enfim, a ciência está estudando esse processo, mas até hoje ainda não encontrou o fio da meada que justifique por que as células, pouco a pouco, vão degenerando e ocorrendo o processo de envelhecimento, tá? Mas acredito que no futuro o ser humano terá condições de viver muito mais graças aos avanços da medicina, da tecnologia. É uma questão de tempo, não é? Estava falando dos professores que com 70 anos eram jubilados, e hoje a gente vê exemplos de indivíduos que foram longevos, tiveram uma vida muito intensa e trabalhando. O exemplo que eu gosto de lembrar bastante é do arquiteto Oscar Niemeyer, que até os 104 anos de idade viveu e trabalhava, ia para o seu escritório, fazia desenhos e tinha uma atividade profissional bem intensa, até desencarnar com 104 anos de idade. Tá? Então, isso varia de pessoa para pessoa, e a gente não pode ter uma única lei para aplicar a todos os indivíduos, porque assim como as crianças vão crescendo, cada uma à sua maneira, os idosos também vão envelhecendo, cada um à sua maneira. No meio artístico, isso é terrível, entre as mulheres, principalmente, embora os homens também hoje estão muito vaidosos, não é? Então, os cirurgiões plásticos fazem a festa. O Brasil é o segundo país no mundo no número de cirurgias plásticas, de estética, porque as pessoas querem mostrar uma imagem sempre jovem. E isso também combina com a cultura materialista, que valoriza a pessoa que é jovem, valoriza a pessoa que tem disposição e, de alguma maneira, não toca naquele que vai envelhecendo. Tá? É interessante que a chegada da terceira idade ainda assusta muita gente, embora hoje a gente já fale da quarta idade, não é? E
alguns fatores se apresentam. Por exemplo, em mulheres, a gente tem uma coisa que a gente chama de síndrome do ninho vazio. O que que vem a ser isso? A mulher trabalhando fora, acaba se aposentando e nessa jornada dupla de cuidar da casa, dos filhos e do seu trabalho lá fora, ela vai se desgastando naturalmente, não é? E o que que acontece? Ela vai tendo um desgaste ósseo, a osteoporose, o envelhecimento da pele, e tudo isso vai marcando o aspecto psicológico do indivíduo que quer se manter sempre jovem, inclusive perdendo, em alguns casos, o senso do ridículo, não é? Andando com roupas extravagantes de meninas jovens, fazendo coisas inadequadas para a sua idade. Isso tudo é reflexo da necessidade do indivíduo de se sentir jovem para ser aceito pelo seu meio, aceito pela sociedade, ok? Agora, existem algumas dicas para envelhecer, já que o envelhecimento é, é muito, é um processo inevitável, né? Não tem jeito, todo mundo vai envelhecer. A gente pode ter algumas dicas que tornem esse processo um processo mais leve, um processo mais feliz, não é? A primeira delas é não se agarrar ao passado. O que passou, passou, se foi, não é? Tem muitos idosos que ficam lamuriando. No meu tempo era melhor, no meu tempo as pessoas se respeitavam mais, no meu tempo os filhos respeitavam mais os pais, e tudo no meu tempo, no meu tempo, no meu tempo. A pessoa se fixa no seu tempo e deixa de viver o tempo do agora, porque ela coloca todas as suas memórias lá para trás, tá? Então, não vamos nos agarrar ao passado em demasia. O passado é valioso, sim, como um conjunto de experiências, como um conjunto de lembranças positivas e negativas que nos fazem recordar pessoas, amizades, amores que tivemos lá atrás. Mas esse é um processo apenas de recordação. Nós devemos visitar o nosso passado e não viver, teimar em viver dentro dele, porque ele já se foi. Uma outra dica que é interessante é termos uma alimentação adequada. Hoje, acontece uma coisa paradoxal. Nós temos muito mais informações sobre o valor nutritivo dos alimentos, a combinação dos alimentos, mas, apesar desse número de informações ter aumentado consideravelmente, hoje, tem muita gente que, pelo seu estilo de vida, pela correria, acaba se alimentando mal. E é interessante, porque essas dicas que eu estou dando para o envelhecimento, não pensem vocês que vocês vão colocar em prática só quando chegar aos 60. Se vocês fizerem isso, será um pouco tarde demais. Vocês já estarão comprometidos. Essas dicas você já tem que, tem a idade que você tiver, você já tem que ir treinando, incorporar ao seu modo de vida, ao seu estilo de vida. Então, procure uma alimentação frugal, uma alimentação rica em fibras,
para que o seu intestino funcione adequadamente. Evite comer muita proteína animal, dê preferência às proteínas de ordem vegetal, ou utilizem bastante legumes, verduras, frutas. Tudo isso a gente sabe, mas no dia a dia, muitas vezes a gente esquece, tá? Da mesma forma, a prática regular de exercícios físicos é um elemento, é um fator que já está provado que beneficia e retarda o processo de envelhecimento. Nós vemos com muita satisfação velhos e velhas correndo maratonas, praticando atividades físicas, existem campeonatos da terceira idade. Então, isso é muito interessante, porque o velho se mantém ativo, se mantém motivado, não é? Porque o importante para você viver é a motivação. E aí nós vemos pessoas que têm 70, 80 anos, hipermotivadas, e se mantêm jovens, enquanto jovens com a idade cronológica de 25, 30, são verdadeiros velhos antecipados, porque não têm nenhuma motivação para viver. Então, a motivação para você viver também é muito importante. Você deve procurar participar de atividades sociais, não é? Hoje, isso está um pouco prejudicado pela pandemia, mas antes deveríamos frequentar teatros, cinemas, festas entre amigos, não é? Desenvolver amizades sinceras, participar de cursos da terceira idade, tudo isso faz a gente movimentar, não é? Faz a gente se envolver e interagir em relações interpessoais. Até aqueles idosos que ficam viúvos ou viúvas não devem ficar reclusos na sua residência, porque a vida continua, então eles devem conhecer outras pessoas, namorar, se puder casar novamente, tudo isso é muito positivo e contribui para um envelhecimento sadio, né? Para vocês terem uma ideia, Samuel Hahnemann, o criador da homeopatia, ele desencarnou, se não me engano, aos 83 anos de idade. E casou pela sua segunda vez com uma jovem de 35 anos, que foi a sua companheira intelectual, que ajudou muito na disseminação, na divulgação dos princípios da doutrina homeopática. Então, percebam que não há idade para os relacionamentos, não é? Agora, a gente tem que procurar participar e ter amigos. Outra coisa que é muito útil é o idoso participar de atividades voluntárias. Isso não só um conselho para os adultos, mas para todos os indivíduos de qualquer idade. Por quê? Quando você participa de atividade voluntária, seja numa campanha assistencial, seja visitando um orfanato de crianças, seja visitando um asilo, você vai movimentando uma energia no seu chakra cardíaco, você vai exercitando a capacidade de doar-se. E a capacidade de doar-se é um alimento para a alma. Você vai desenvolvendo a capacidade, o altruísmo. Quantos pacientes eu tenho já numa idade mais avançada
que vivem clausurados, queixosos, ninguém me ama, ninguém me visita, meus filhos não me querem mais, e assim por diante. Mas, por mais solitários que nós estejamos, nós podemos ir de encontro a outras pessoas fazendo o bem. A prática do bem é um elixir, é um alimento, um remédio para a nossa alma, não é? E assim nós tornamos a nossa velhice mais produtiva, não é? Eu esqueci, passei batido aqui, ia falar da síndrome do ninho vazio, né? Que a mulher trabalha fora, se dedica ao lar, e aí passa a ter filhos, e passa a se dedicar com todo o amor e carinho à sua família, aos seus filhos. Mas o que acontece num determinado momento dessa história? Os filhos crescem e, pela lei natural da vida, saem de casa para cuidar das suas próprias vidas, para criar as suas próprias famílias e dar prosseguimento. Isso é da lei. E aí, quando isso acontece, a mulher geralmente entra numa depressão, porque vê a casa vazia. Daí porque o nome de síndrome do ninho vazio. É nessa hora que ela precisa estar preparada para viver a sua vida na sociedade lá fora, não é? Porque já está aposentada, os filhos já saíram de casa, já tem a sua autonomia, então ela precisa participar de grupos, de estudos, de atividades voluntárias para ela se sentir útil, não é? Ela precisa se divertir. Hoje em dia existem bailes da terceira idade, existem atividades que movimentam o idoso, fazendo com que ele se sinta vivo de uma certa forma, né? E essas seriam algumas dicas. Por último, temos o exercício do cérebro, não só o exercício físico, mas exercitar o cérebro é uma forma de envelhecermos com saúde. O que seria exercitar o cérebro? Ler, antes vamos operar a catarata, ler, fazer palavras cruzadas, aqueles livrinhos de caça-palavras, tudo isso são atividades que movimentam as nossas células nervosas, fazendo com que o cérebro não envelheça precocemente, ok? A Inês Sobral, nossa querida amiga, deixou um comentário aqui. Grupos religiosos, coral, escolas de arte. Cassiano, não bota azul que eu já estou na terceira idade, fica mais difícil para eu ler. Mas grupos religiosos, corais, escolas de arte, creches, tudo isso ajudam muito vamos dizer assim, da preservação da memória, não é? É um exercício para o cérebro, tá? A gente pode, existe uma comparação muito poética que eu gosto, que é a comparação da nossa vida com as 4 estações do tempo. Então, nós temos 4 estações do tempo. Temos a primavera, o verão, o outono e, por fim, o inverno. Então, começando com a primavera seria a fase da infância, da criança, quando nascemos e quando nos desenvolvemos na infância. Nossa pele é viçosa, os cabelos e os olhinhos brilham, tudo traduz esperança e alegria.
ingenuidade. Basta você ver uma criança brincando para encher o coração de alegria. Tamanha é a vivacidade daquele ser, é como uma flor desabrochando, não é? A segunda idade, a segunda fase, é a fase do verão, da estação do verão, aonde aquela criança entra na juventude. E aí, entrando na adolescência, na juventude, eles se acham donos da verdade, quando na realidade eles não sabem muita coisa ainda, não é? O jovem acredita que pode tudo, que pode fazer grandes reformas, que pode fazer grandes revoluções e mudar o mundo, não é? A característica dessa idade, a característica do verão, é o entusiasmo, a impulsividade. O jovem age muitas vezes sem pensar, ele se lança ao movimento. Na terceira estação da vida, nós chegamos ao outono, quando as folhas começam a amarelar e cair, deixando o solo revestido de um colorido dourado, não é mesmo? É quando você chega na idade da maturidade, tá? Você olha no espelho e começa a ver os seus cabelos ficarem brancos e se assusta com isso. Ou os seus cabelos desaparecerem num processo misterioso de calvície. Tudo isso assusta o indivíduo, que pode, depois desse susto, aceitar essas mudanças biológicas como um processo natural, ou pode se revoltar, pode querer comprar uma peruca, pode querer estar no meio só da garotada, até fazendo um papel é, de ridículo, de uma certa forma, né? Então, essa estação, a palavra do outono é plenitude. O indivíduo está na sua plenitude. E já não há a ingenuidade da criança, nem a impetuosidade da juventude, mas há a sabedoria acumulada ao longo do tempo e muita disposição para viver cada momento que passa, para viver no agora. Se o indivíduo na maturidade tiver essa consciência de viver no agora, com certeza sua velhice será bem tranquila e feliz. E por último, temos a estação do inverno, não é? Ninguém gosta muito do inverno porque é uma época de recolhimento, é frio, e a gente associa o inverno com o final da vida, com o envelhecimento, com o fim. Mas vamos ver que existem outras maneiras de olhar para essa fase invernal da vida. No inverno, o indivíduo está buscando e aproveitando o tempo para olhar para dentro de si, para realizar o processo de autoconhecimento. Então, ele tem toda a liberdade que, quando ele era adulto ou jovem, ele não tinha. Ele pode andar do jeito que ele quiser, que vão chamá-lo de maluco, de excêntrico, mas ele não está nem aí, não é? Ele pode cuidar das suas plantas, pode brincar com os netos, fazer um artesanato, estudar música. Ele tem todo o tempo livre para gastar com ele próprio, e isso é absolutamente maravilhoso. Então, essa ideia de que a velhice é triste, ela não corresponde à realidade.
Corresponde à realidade naqueles que desistem de viver e acreditam que já não tem mais o elan da vida. E esses, sim, já começam a envelhecer até muito tempo antes. Mas vamos imaginar, por exemplo, a velhice, né, como uma noite de inverno em que você se reúne diante da lareira ou de um fogão a lenha com seus entes queridos para saborear um delicioso chocolate quente. Então, até no inverno, até no frio, nós podemos descobrir pequenos prazeres que enfeitam a nossa vida. Não é? E aí, continuando, após o inverno, porque a vida ela decorre em ciclos. A vida cósmica, a vida imortal decorre em ciclos. Então, o indivíduo atinge o inverno e o que acontece com a sua veste física? Ela volta para o meio material, ele desencarna e ele volta para o plano espiritual, que na realidade é a sua verdadeira pátria, a sua verdadeira morada. E aí começa tudo de novo. Uma nova encarnação com a primavera da criança, com o ímpeto da juventude, com a maturidade da idade adulta e com o declínio positivo do inverno. E aí começa de novo e o ciclo vai se perpetuando, porque em cada encarnação nós vamos adquirindo lições, nós vamos amadurecendo o espírito, porque na realidade, e esse é um grande equívoco que nós cometemos, porque nós nos fixamos nessa personalidade. Nós nos agarramos à vida material, nós desejamos que ela não tenha fim, mas isso, por enquanto, não é viável. A vida material é transitória. A encarnação vai da infância à velhice e voltamos ao plano espiritual. Essa é a verdadeira vida. Então, a gente tem que se preparar para esse momento, não é? Muitas pessoas dizem: ah, meu Deus, eu não quero nem pensar nisso. Vira essa boca para lá, não é? Mas não, eu acho que a morte é um processo natural, é uma transição, assim como o nascimento. O espírito morre do plano espiritual para nascer no plano físico. E assim sucessivamente. Precisamos nos acostumar com essas ideias, porque o tempo passa celeremente e daqui a pouco a morte vem nos visitar e temos que estar preparados para essa transição. E a qualidade da nossa morte, do nosso desencarne, vai ser diretamente ligada à qualidade de como nós vivemos a vida. Se vivemos uma vida com otimismo, com amor, com fraternidade, certamente encontraremos nessa passagem para o retorno ao plano espiritual tudo aquilo que houvermos plantado de bom. Vamos ser recebidos pelos nossos afetos, vamos recomeçar, porque uma nova estação já se apresenta, não é mesmo? Então, o que eu gostaria de deixar para vocês, já que não sei a idade de cada um, mas de alguma maneira todos nós, tenhamos 20, 40, 50 anos ou 70, como eu fiz este ano, nós estamos caminhando, uns mais à frente, outros mais na retaguarda. Precisamos viver o dia de hoje.
não nos apeguemos ao passado que já foi e não vamos nos preocupar com o futuro, que ainda está uma página em branca a ser escrito, não é? Respeitem todos, vamos respeitar e ter paciência com os mais velhos, não é? Porque algumas funções ficam mais lentas e nós temos que lembrar que a paciência de hoje será a paciência que nós gostaríamos de que os outros estivessem conosco quando nós chegarmos lá, não é? Porque mais cedo ou mais tarde todos nós atingiremos essa fase da vida que, se souber ser vivida, será útil, será plena e será harmoniosa. Eram essas as palavras que eu gostaria de deixar hoje. Vamos pensar nesse processo, né? Vamos amar, vamos conversar mais com os nossos velhinhos, se temos avô, avó, vamos visitar-lhes, vamos dar um telefonema, mandar um zap. Hoje os velhinhos estão informatizados, não é? Então, é importante a gente desenvolver esse carinho por aqueles que já estão retornando ao plano espiritual e que nos deixaram ricos ensinamentos para nós evoluirmos no nosso processo, tá? Para finalizar, eu vou pedir ao Cassiano que coloque um soneto. Eu trouxe para vocês um soneto. Pode colocar o slide, mas coloca grandão, que a minha visão não dá para ler. É de um poeta chamado Bastos Tigre. E o título do programa é Envelhecer, do poema. Entra pela velhice com cuidado, pé ante pé, sem provocar rumores, que despertem lembranças do passado, sonhos de glórias, ilusões de amores. Do que tiveres no pomar plantado, apanha as frutas e recolhe as flores, mas lavra ainda e planta o teu eirado, que outros virão colher quando te fores. Não te seja a velhice enfermidade, alimenta no espírito a saúde, luta contra as tibiezas da vontade. Que a neve caia, o teu ardor não mude, mantém-te jovem, pouco importa a idade. Tem cada idade a sua juventude. Fiquem na paz, tenham uma ótima semana e quarta-feira que vem aqui estaremos novamente. Um abraço a todos. A TV Nova Luz apresenta sua programação diária. Reflexões às 9 horas. Encontro com Jesus às 12h23. Oração pelo planeta às 18h30. Acompanhe nossa programação. Inscreva-se em nossas redes sociais e participe da TV Nova Luz.